Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Mais Malu, porque aqui você já sabe, eu posso mais, você pode mais, e hoje quem pode mais mesmo é a nossa convidada que vem falar sobre carreira e mobilização. Aguarde aí que vocês vão gostar, tenho certeza. Me apresentando, para quem não me conhece, Malu, eu sou responsável pela consultoria Goiabeira RH, uma consultoria especializada em treinamentos para liderança, treinamentos técnicos comportamentais também para a linha de frente. E nós temos uma área específica para cursos presenciais, mas também tem para desenvolvimento de cursos à distância. Conheça mais sobre a Goiabeira RH neste endereço no nosso site maluquajo.goiabeira.com.br. Eu espero ver você lá. E assim, nosso Pode Mais Malu está sendo patrocinado por uma produtora IA Filmes, produtora especializada em vídeos institucionais, também cobertura de eventos, treinamentos. Vale conferir. O que há de mais especial no IA Filmes é a equipe especializada e todo o equipamento que é utilizado com muita tecnologia. Vale conferir, eu tenho certeza que o seu evento está esperando por IA Filmes. É isso aí. E quem está esperando hoje no Pode Mais é a Bruna Camozzi, que é a nossa convidada para falar sobre carreira e mobilização. Que maravilha! Bruna, seja muito bem-vinda! Obrigada, Malu. Eu que agradeço. Estou muito animada para contribuir aqui com o Pod e compartilhar tudo que eu puder aqui com o nosso público. Perfeito. Já agradeço a generosidade por ter aberto a sua agenda, que eu sei que você é multitarefas. Exato. Mas vamos aqui na roda de conversa aproveitar e compartilhar todo este teu conhecimento da carreira de uma jovem profissional. Obrigada, Malu. Vamos lá. Vamos! E o que mais me encantou, Bruna, é conhecer sobre a sua opção na graduação e toda a movimentação e a busca pela sua felicidade. Eu acho que isso que translucida aí toda a sua performance em tudo que você faz, Bruna. Ai, Malu, que maravilha. Obrigada. Bruna, eu já te conheço, mas os nossos ouvintes, queria que você compartilhasse um pouco quem é a Bruna aos 17, um pouco da sua formação e quem é a mulher Bruna profissional hoje no mercado de trabalho. Boa. Então, Malu, aos 17 anos eu acho que era totalmente diferente e tá agregado essa primeira formação mesmo, mas aos 17 anos eu era um perfil mais hipster, né? Visto uma mulher mais corporativa hoje. Então eu já... Hipster, desculpa, mas assim, atualiza. Vamos lá. Hipster no sentido, assim, imagina eu de dreads, Não. uma linha, né? Adorava ouvir reggae. Para tudo. Pois não imagino. Mas muito não adaptada mesmo, talvez, ao sistema como ele é. E eu não me encaixava muito bem, inclusive a busca da minha primeira formação, que é naturopatia, era com esse cuidado, né? Então, como que a gente pode ter um equilíbrio entre estar no planeta, ser um ser humano saudável, ter um sistema que não impactue negativamente ali toda uma cadeia. Então, eu não sabia que eu estava buscando a naturopatia, mas era isso que eu buscava como alguma visão de vida e algum meio de produção mais aderente, mais funcional, manutenção de vida, de fato. E aí eu achei a naturopatia. Então eu tinha os meus 17 anos mesmo nessa época, saindo do terceiro, né? Fazendo 18 anos e indo buscar a formação. E ali era um aparato de tudo, né? Então uma visão muito mais oriental, contrastando com essa nossa visão ocidental. Então uma visão, às vezes, de buscar o seu interior, desculpa. Mas hoje a gente vive muito para fora, né? É natural dessa nossa visão mais ocidental estar para fora, estar conectado. Mas essa primeira formação, com essa busca ali, de certa forma, de um equilíbrio, de uma harmonia, de um bem-estar primeiro em mim, eu aprendi, passei pelo processo, né? E aí eu comecei a poder trazer e levar isso para o outro. Então eu até acho legal a gente citar um arquétipo, que é o arquétipo do curador ferido. Você só consegue curar e ajudar alguém, vamos falar mais em ajudar, quando você já passou por algum processo, quando você já sentiu alguma dor. Então, você sabe como que é essa jornada. E aí, sim, conseguir remanejar, encaminhar uma pessoa.
todo esse processo, a gente está falando de mais de 10 anos, né, praticamente. E então, hoje, eu consegui atrelar, né, nesse histórico, ajudar, auxiliar, através do mercado financeiro, então, através da carreira, do encarreiramento das pessoas, trazer esse equilíbrio entre um mercado um pouco mais veloz, mas muito dinâmico, né? Muito bom também. Mas com esse contraste de trazer também uma humanização, um equilíbrio, onde tem muita... Se você não tomar cuidado, tem muita ganância, né? Tem muito a busca pelo resultado. Então, hoje eu consegui entender aquilo que eu não entendia, de eu não me encaixar, o que eu poderia fazer. Bati muita cabeça, mas hoje eu já entendo alguns resultados, alguns frutos desse primeiro momento. Bacana. E, Bruna, quando você fala bati a cabeça, né? Olhando pelo retrovisor, o que você poderia ter feito de diferente? Por incrível que pareça, eu acho que eu poderia ter estudado até mais, né? Então, além da naturopatia, eu fiz psicologia na PUC. E eu acho que eu estava até desfocada um pouco ainda nessa época, eu era mais jovem. Talvez eu poderia ter aproveitado algumas outras aulas, né? Então, o público mais jovem também, que puder estar nos acompanhando, parece aquele papo de mais velho, de mãe, né? Mas a gente dá valor a algumas coisas depois em outra fase mesmo. Mas acho que é natural, né? Precisa ter a maturidade e o tempo mesmo para ensinar. Mas do resto, Malu, ousadamente eu digo que eu não teria feito nada de diferente. Assim, cada passagem eu acho que me trouxe aqui, mas como um aprimoramento, teria talvez aproveitado até mais esse viés de não perder tempo, de estudar bastante, de viver o agora, não desfocar. Acho que é um pouquinho disso. Muito bem, e nessa trajetória, né, nessa caminhada, o que foi mais fácil para você? O que você levou de boa? Essa conexão com pessoas. Então, o cuidado, então, o servir a alguém, o cuidar de alguém, auxiliar alguém, encarreirar alguém, conectar com alguém, isso para mim é muito natural. Isso para mim é muito, muito fácil, muito simples, de certa forma. Se moldar a ambientes, né? É importante a gente ter esse viés de se adequar, e cada pessoa é um universo, né? Então, essa questão de neutralizar alguns comportamentos, alguma coisa assim, mas extrair o melhor quando você encontra alguém. Poder ouvir, eu acho que eu tenho uma facilidade nesse sentido. E nesta mobilização, né? Naturopata, você começou já a fazer os atendimentos. Como que você chegou no mercado financeiro especificamente? Hoje você trabalha e presta serviço para a Delta. Isso. Hoje é um âmbito, né, mais corporativo do mercado através de um escritório de investimentos, que é a Delta Investor, né? Mas eu acho que eu sempre fui muito inquieta. Essa é a parte boa de poder encontrar ali com o mercado financeiro, que é dinâmico, né? Então, depois de muitos atendimentos, sempre também em várias jornadas de eventos, sempre numa linha comercial, né? Sempre servindo ali a simpósios, a eventos, a galera. E já comecei a trabalhar com 14 anos, na verdade. Trabalhava com evento, com festinhas. Então, eu sempre fui muito inquieta. E eu acredito que isso foi um fator importante que vem de encontro ao que o mercado financeiro precisa. Até dando uma dica aí pro nosso público, né? Que pode estar pensando em viradas de chave. Então, o que eu posso fazer? Então, às vezes, analisando mesmo o seu perfil, você, né, consegue conectar setores que podem favorecer. Às vezes, você tem muita energia, às vezes, você tem um viés mais empreendedor, ou às vezes não, né? Você é uma pessoa mais quieta, mais calma, precisa de um outro ambiente. Então, é legal um pouco desse autoconhecimento na hora que a gente está tentando buscar alguma coisa, né? Perfeito, Bruna. Eu acho que você falou, é um pouco autoconhecimento. Não, cada vez mais a trilha já era uma defesa que eu tinha, Bru, de autoconhecimento é onde tudo começa, onde é projetada a nossa felicidade. Talvez a gente esteja aqui para isso, né? Para buscar também esse autoconhecimento. E através da carreira, de relacionamento, a gente externaliza isso de alguma forma, né? Pode ser. Eu já te digo com certeza, pela experiência, acha, né? Com a experiência, a jornada, que eu falo que eu tenho de mais belo, é a carreira, né? É toda a vivência e a troca, Bruna. Então, aqui eu faço 2 paralelos. O primeiro,
que eu te perguntei quais foram as maiores dificuldades e de forma você foi trilhando e buscando o seu caminho. Então, o autoconhecimento, e hoje a gente tem uma assessoria de mentorias, coach, enfim, que são profissionais que podem acelerar, isso que eu acho muito bacana, e não fazer tudo sozinho. Exatamente. Existe também aqui uma pesquisa que eu trago nos treinamentos também, que é interessante, Bru, que é assim, o que é mais usual, mais comum? A gente pedir ajuda ou a gente oferecer ajuda? Boa questão. Boa questão. Harvard aponta que estudos, isso são estudos, eu gosto muito de estudo científico porque você tem dado comprovatório, né? Que o ser humano, ele por si só, ele gosta de oferecer ajuda. Mas também este gostar, a preferência vem porque é muito cômodo a gente oferecer. Te coloca no status quo confortável. Eu ofereço a minha ajuda. Você é o poderoso, né? Você Isso. molda. E a grande sacada é a gente pedir ajuda. E com autoconhecimento, isso te dá uma segurança que é muito nobre você pedir ajuda, né? Então, você fazer os seus contatos de network, ver quem é que já está no mercado financeiro, supondo que você é muito ligeira, né? Então, enfim, e aí buscar esta ajuda, pedir ajuda. E também gosto muito da Brené Brown quando ela fala da vulnerabilidade, que é um dos pilares do bom gestor. Você, de fato, compartilhar suas dúvidas, incertezas e buscar opiniões. E aí você... O que acontece? É um acelerador. Então, você pode ir tanto no grupo quanto com os mentores, mas esta maturidade de você pedir ajuda, Bruna. Então, legal. Eu acredito que #fica a dica, Bruna, que você hoje já é um potencial. Então, Malu, se você permitir, eu só adicionaria exatamente nessa mesma linha. A psicanálise, ela fala que somos seres faltantes, né? Então, essa vulnerabilidade pode ser mais real e ela tá em diversas ciências ali para contar, de fato, para o ser humano aquilo que ele já sabe, mas às vezes ele não quer ver, né? Então, sempre vai ter uma falta, uma lacuna, uma espécie de vazio, né? Mas como que a gente vai lidar com isso, né? Se a gente vai buscar esse autoconhecimento, se a gente vai conseguir passar pela ansiedade que pode né, trazer uma tormenta emocional. Então, treinamentos, cuidados, né? Todo ser humano precisa porque é nosso mesmo. É nosso. Né? Graças a Deus a gente está em transformação, né, Bruna? Exato. Senão não teria graça. Né? Você já acordar e já saber tudo que vai acontecer. Então, estamos aqui exatamente num momento... Num processo, de né? processo. Isso. Constante. É a beleza da vida. É a beleza. Bruna, eu percebo que você... tem muitas conquistas pessoais, né? E a trajetória foi, de fato, de mobilização. Quais foram os obstáculos, as dificuldades, as pedras no caminho do rio aí? Ai, foram muitas. Graças a Deus, muitas. Né? Que te torna forte, né, Bruna? É isso, eu acho que a questão mesmo, às vezes, é a nossa mente também, né? Você acreditar em você. Às vezes você não tá tão motivado, mas você querer buscar, você não se deixar vencer, né? Então, às vezes, uma falta, às vezes, até de recurso, né? Mas você sempre tentar ser criativo. Então, eu já passei por N cenários turbulentos, mas eu acredito que tem que ter uma força interior. Isso é complicado de dizer no momento em que a gente vê bastante depressão, né? As pessoas, às vezes, desistindo, entrando nessa depressão, né? Nesse buraco, literalmente. Mas é uma coisa que eu também acredito que todo ser humano vai passar, assim como todo ser humano é faltante. Mas a gente precisa ter uma garra e uma persistência. Então, assim, eu agradeço, né? Que eu consegui, talvez... vir com uma força, né? Eu consigo reconhecer, não soberanamente, essa força, mas nunca perder esse foco. Você tem que ter um amor próprio e uma força para se manter firme nos momentos de adversidade. E assim, Malu, por um lado também, acho que pode nos acalentar, às vezes eu penso nisso, né? Às vezes tem uma pessoa num hospital e tem aquela maquininha que tá monitorando ela. Enquanto tá descendo e subindo, a pessoa tá viva, né? Tá tendo uma oscilação, mas ela tá viva. E a hora que fica uma linha reta, né? Esse retinilho ali, é a hora que, opa, será que o coração parou? Perfeita analogia. Então, perfeita. Eu Vou acho me que apropriar. A vida é feita disso, né? Então, você vai descer, você vai subir, tem dias bons, dias ruins.
Mas para conseguir manter o ritmo desse movimento, porque vai ser movimentada essa vida, né? Tem que contar com esse amor próprio, com esse reconhecimento, para você sempre se colocar para frente, independente de outros. Independente de suporte, de estrutura. E aí a gente já começa até a pensar em camadas sociais mesmo, né? Então, sempre pode ter muita diversidade, mas a gente tem que focar, assim, um pouquinho no nosso caminho, né? Tem algum caso específico, algum momento delicado que serve de inspiração? Deixa eu pensar. Enquanto você pensa, Tá. eu vou falando do meu, porque Legal. aos 40 anos, eu queria abrir minha consultoria. Mas o mercado estava extremamente aquecido e eu sou chamada para ir para um lugar, para o outro, eu fui me mobilizando. Aos 50, eu de fato me vi, houve um corte, foi a primeira vez que eu sofri uma demissão, e por meu salário ser muito alto, enfim, e aí fui colocada à disposição. Foi a primeira vez. E aí, Bruna, eu falei, não, vou conseguir, vou me recolocar. E fui, Bruna. Este movimento me traumatizou, de certa forma, quando eu passei por alguns processos seletivos, vários níveis, numa determinada empresa global, e vários testes de idioma, e pronto, e fala com um, fala com outro. Acho, Bruna, que umas 10 entrevistas. Na final, quando a pessoa falou assim, eu já sei tudo sobre você, já tinha me mostrado toda o organograma, nananana, mas eu não sei a sua idade. Eu falei, e eu, gloriamente, eu estou com 50 anos Claro. e tal. A pessoa falou, foi um prazer te conhecer. Nossa. Muito obrigada. Não disfarçou. Eu nunca mais comprei um produto sequer desta empresa. Ótimo. No entanto, ao contar, eu peço ajuda para os meus mentores, que foram VPs de outras empresas, foram meus gestores. E aí, Malu, o que você está esperando para abrir a sua consultoria? Então, foi um grande obstáculo, porque eu, de fato, choquei com a minha idade. No entanto, foi o jump para que eu pudesse, hoje sou feliz, tenho 60 anos, estou na consultoria há 10 e sei que eu tenho feito muito mais pessoas felizes. Com certeza. Trabalhando com essa pluralidade aí de clientes que nós temos na carteira. Às vezes a vida não nos deixa confortável, porque aí a gente age. É aí. Né? É aí que você dá o pulo do gato, né? Exatamente, que eu queria saber qual Legal. foi o seu momento crítico. Olha, legal. Pra tentar simplificar, eu creio que o momento crítico foi quando eu saí de casa. Eu saí de casa com 22 anos. Eu queria esse meu espaço, essa minha independência. Como eu falei, eu fui sempre muito inquieta. E eu saí não tão estruturada assim. Então, no primeiro momento, eu duvidei de mim. Se eu ia conseguir sair com minhas roupas e um colchão e começar literalmente sozinha a me bancar e estar estruturada, né? Mas isso, quando eu vi que eu era capaz, também me deu um fôlego, né? De jornada, de segurança, de contar com si mesma, de fato. Que a gente falou um pouquinho. E vale a pena falar que na transição para o mercado financeiro também foi um pouquinho doído. Exatamente quando eu vi e, na verdade, consegui adaptar, que eu acho que é uma coisa legal de passar aqui no nosso pod, exatamente eu vi um mercado totalmente diferente na tratativa com o outro. Então, às vezes, você iria falar da carteira de clientes do outro e não necessariamente desse outro, né? Eu fiquei um pouco impactada, como que eu teria um jogo de cintura ali, mas graças a Deus, essa dificuldade que eu vejo de alguns recrutadores do mercado de ficarem só interessados nisso, eu consegui usar de outra forma e é a última coisa, às vezes, que eu vou procurar saber ou em outro momento da conversa. Quando tem essa primeira conversa, querer se conectar ao outro, né? Perfeito. Então, consegui também passar por esse grande desafio que o mercado me trouxe e hoje eu consigo fluir muito bem com as pessoas. As pessoas, na verdade, várias vezes recebi esse feedback. Bru, me senti muito bem na conversa com você, você falou diferente comigo. E isso dá o retorno. Em algum momento, isso retorna para você também. Perfeito. E neste mercado, falando um pouquinho de mercado, você sentiu... Eu trabalho com algumas frentes de empoderamento da mulher. E o mercado financeiro e de investimento ainda é masculino. Muito. Então, me conta um pouco como foi uma mulher bonita, empoderada, sensível com o humano, ocupar esse espaço.
Eu acho que é exatamente, talvez, esse ponto que a vida joga a gente em alguns lugares, né? Então, eu tento trazer exatamente como você falou, Malu. É um mercado ainda muito masculinizado, né? Não tem tanta diversidade, né? Por enquanto. E realmente é você querer mudar isso como cultura na política, né? Do seu dia a dia. Eu falo, às vezes, que essa frase não é minha, mas eu acho ela incrível, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, dependendo da cultura, será que está atrelado à estratégia de resultado? Como que a sua empresa vai se mobilizar juntos para buscar aquilo? Então, se é um ambiente somente de um gênero, como que vai, né? Será que está vendo além? Então, hoje, Malu, ainda é desafiador, sim, recrutar mulheres para mim. E entre outras minorias, né? E aqui eu tô falando realmente de bastante diversidade. Mas isso, às vezes, é até meta de quem trabalha comigo. Olha, eu quero que você vá atrás de tal perfil pra gente destravar alguma outra coisa, né? Então... É complicado, não vou falar que eu consegui 100% ainda de êxito como eu gostaria, mas graças a Deus, os escritórios de investimento que eu já passei, graças a Deus, sempre houveram bastante mulheres em liderança, tá? Sempre houve uma abertura, apesar desse mercado ainda masculinizado, as coisas vêm mudando e eu falo que a cultura atrai e a cultura expele. Então, graças a Deus, as culturas a qual eu sou inserida e com isso venho inserindo pessoas, tendem a ir para esse lado, esse viés. Que é o óbvio. Na verdade, a gente não está inovando em nada. Deveria ter sido assim sempre, né? Nas camadas e nas histórias humanas, né? Nas nossas passagens enquanto humanidade. Mas, graças a Deus, isso hoje está mais forte, né? Esse óbvio tá aparecendo, tem que aparecer mais. E graças à empresa que contratou você, Bruna, que faz esta provocação com o seu time. Exatamente. A gente não pode desistir nunca, a gente está aqui para fazer essa mudança. Exatamente. Né? E fazendo em mudança, e você sendo uma profissional tão inquieta, o que você tem lido? O que você recomenda aí para os nossos ouvintes? Olha, de tudo que a gente falou, eu acho que tem um livro que cai super bem. Eu não vou conseguir falar o nome dos autores, porque são 2 da Alemanha, então aí já complica, né? Aqui é todo mundo ligeiro igual você. Só falar o título que a gente vai lá. Mas o nome do livro, que foi um tapa na cara, no bom sentido, né? Que eu falei, meu Deus, é um livro que você abre assim e vem umas mãozinhas batendo na sua cara. Se chama Doença como Caminho. Então, aqui a gente está falando, na verdade, de carreira, atrelando o nicho de mercado financeiro, mas eu vou deixar um livro aqui que ele fala sobre o ser humano ter a polaridade, né? Nós somos seres polares, apesar de ter algo único, né? Mas existe uma polarização interna entre bem e mal, entre equilíbrio e desequilíbrio, né? E esse livro vem falar exatamente sobre você conseguir reconhecer a sua sombra e fazê-la trabalhar ao seu favor, que você já fez, Malu. Perfeito. Então, pegar um ponto ali que às vezes tá reprovado, Perfeito. que às vezes está numa sombra e trazer isso para uma luz. De alguma forma, às vezes, muita coisa que a gente vai fazer na luz, com clareza e com resultados, vem de outro aspecto. Então, eu acho que esse livro, assim, né, falando... E às vezes a gente acha que está tomando decisões conscientes. É legal esse autoconhecimento para entender, será que não tem um viés inconsciente? Quer dizer, você mesmo não tem ciência de um padrão seu e, às vezes, está tomando atitudes ou se deixando levar, falando, inclusive, de gestão de pessoas, de liderança, né? Então, nós que temos esse compromisso com pessoas, com negócios, em movimentar, eu acredito que essa leitura aí, independente de perfil, enfim, de idade, mas todo ser humano carrega luz e sombra. Então, esse livro, A Doença como Caminho, ele vai falar, né, para você parar para pensar entre o seu bem e o seu mal. Né? Entre as suas polaridades, como que você está lidando, como que você está se reconhecendo. Porque muitas vezes a gente não quer mexer, a gente não quer olhar, né, Malu? Sim, é muito cômodo, né? Então, é o tal do flat, gostei ali, né? Às vezes uma frieza também, né? Que com certeza CEOs, CFOs, CTOs tem que ter.
Mas no final do dia todo mundo é ser humano, precisa dar um passinho para trás, olhar para esse interno, reconhecer o que tá errando, o que tá acertando e lapidar. Estamos aqui para isso. Por isso que acho que a analogia do barro também vem disso para nós, né? Sempre essa lapidação. De transformar. Né? E ir atrás, né, Malu? Que é isso que você consegue fornecer. Para quem tá indo atrás, né? Então, quando o discípulo tá preparado, aparece o mestre, né? É lindo, é bom, verdade. não é? Quando o discípulo está preparado. Também não é uma frase minha, Sim. Mas essa visão oriental que eu gosto muito, eu acho que traz umas sacadas que às vezes falta, né? Pra gente, que tá mais automático. E, novamente, nós começamos falando do autoconhecimento, né, Bruna? E ele permeia toda a vida. Quando acho que o ser humano, cada um que estiver nos ouvindo aqui, fala assim, gente, autoconhecimento. E eu trouxe um dos podcasts, tem o autoconhecimento como movimento de carreira, com a Fernanda Rodesky. E ela traz, eu digo até assim, gente, por volta de 8 minutos, ela traz uma estratégia que a pessoa não precisa contratar um terapeuta. Sim, o terapeuta, ele é um acelerador, mas você pode, na busca do autoconhecimento, ter ferramentas e que faça você, ao deitar, e tem uma outra amiga que fala assim do pillow talk, né? Então, toda noite eu converso com o meu travesseiro. Aliás, eu ponho um despertador para falar assim, Malu, o que te fez feliz hoje? Ótimo. E o que você pode fazer de diferente amanhã? Que bacana, porque a gente tá assim, ó, né? E que bacana, tem mesmo que estar em movimento. Tentar incluir isso na nossa rotina, né? Porque a gente tá sempre pra fora. Quando eu vou me encontrar comigo, vai ser no travesseiro, vou aproveitar um podcast, pensar um pouquinho, então, depois dele. Eu acho que são pequenas coisas, às vezes, que a gente pode estar fazendo pra isso, né, Malu? Não precisa, às vezes, ser tão difícil, assim, ou tão complexo, ou tão caro, né? Às vezes, ler um livro, como a gente tá falando aqui, pode dar uma sacadas boas já. E falando em aproveitar, o que a Bruna ainda tem que realizar? Quais são suas metas? Legal. Olha, falando de forma geral, né, dependendo de quem estiver ouvindo a gente conectar, eu acho que hoje, independente de homens e mulheres, mas já que eu sou mulher, né, tentando te falar o que ainda há de se fazer, eu ainda fico de olho nessa questão do corporativo, da responsabilidade, né, dessa produção entre pessoas, negócios, gestão e pensar na maternidade. Isso ainda para mim é um ponto sensível que eu acho que está atrelado também ao mundo como ele está. Então, a questão de realmente estar mais acelerado. E todos nós temos a convicção de que o dia ele não dura mais 24 horas. Né? Então, existe essa... Como você potencializa essa coisa ele, né? quântica ali, que o relógio tá de um jeito, mas a vivência tá de outro, né? Então, eu acho que para mim ainda é um desafio, mas eu já tô de olho lá no futuro neste tema. Em algum momento eu vou ter que adequar sobre isso, né? Você largar um osso e transicionar para uma coisa tão responsável quanto, né? E é muito legal que, né, as empresas, os recrutadores, o pessoal aí da gestão já consegue colocar que, na verdade, às vezes um projeto é uma grande criação também de uma mulher, né? Quando a gente sai para maternar, possivelmente, e volta, você não estava sem fazer nada, tá desatualizada de mercado, né? Na verdade, você estava, às vezes, num projeto mais desafiador e importante e crítico da sua vida, né? Então, eu acho que ainda posso completar isso, mas deixo então lá no futuro. Vamos vendo ainda, Malu. Muito bom. Então, muito sucesso, né? Vai ter, com certeza, porque você já projetou isso de uma forma mais racional e você está buscando a cada dia essa sua meta realizável. Acho que maridos, né, que podem estar ouvindo, sabem, né? Vem a mulher, às vezes, nesse processo. E as mulheres sabem do que a gente pode estar falando, né, Malu? Então, é uma coisa sempre que a humanidade pode estar compartilhando tudo que a gente está conversando aqui, de alguma forma, em algum nível, né? Bom, eu estou vendo várias conexões aqui. Que ótimo! Várias. A gente fala de carreira, mas profissional é um dos pilares. A gente é um ser como um todo. E tem a espiritualidade, tem o social, enfim, somos um todo. Carreiras são jornadas, né? Tem vários caminhos aí pra gente seguir, né? Verdade. Nesse ser multidisciplinar que nós somos, né? Verdade. Multitarefas. E pensando em futuro, em projetos, qual, para um mundo melhor, para o mundo ideal, para o mundo dos nossos filhos e das novas gerações, o que falta?
qual legado você quer deixar? Ai, boa pergunta. O que falta, né? Uma primeira pergunta sua, Malu, eu acho que ainda é fazer o óbvio. Então, eu lembro que quando eu tinha, talvez, 8 anos, eu já escutava muito seriamente sobre economizar água, né? Já se falava de não economizar luz. Então, eu acho que ainda falta esse óbvio pensando num mundo para os nossos filhos e netos, né? Literalmente. Então, até falando um pouco de negócios aqui nesse sentido de mundo e futuro, aquela preocupação que a gente pode ter dentro da nossa empresa de apagar a luz quando o expediente acabar, aquela dó que às vezes você chega no escritório e você percebe que o final de semana todo o ar-condicionado ficou ligado. Aquilo, às vezes, você acha que você não tem nada a ver, né? A conta não é sua, a estrutura, ver, né? O CEP não tá no seu nome, mas é do mundo, é do amanhã, é tirar, colocando ali e faltar em outro lugar, né? Então, eu acho que falta esse óbvio ainda, que a gente, né? Para mim, seria um discurso óbvio, né? A gente fala muito de tecnologia e inovação, mas será que a gente tá literalmente apagando a luz, né? E falando um pouquinho do que eu poderia projetar para um legado... Eu acredito que em outro também momento da minha vida, quando eu estiver assim maravilhosa como você, Malu, nesse estágio, né? Que lindo. De uma jovem anciã de sabedoria, eu que acredito lindo. que eu ainda vá ter um espaço também para receber pessoas nesse sentido mais terapêutico. Eu acho que talvez eu retorne à minha origem, né? Então, você sai do seu ponto, faz toda uma travessia e talvez eu caia ali neste mesmo lugar, só que não, né? De uma outra forma, num outro momento. Transformada, claro. Exato. Muito então, bom. Eu acredito que ainda pode acontecer isso e acho que o mundo vai estar precisando, como já sempre precisa, né? Desse respaldo, desse treinamento, desse cuidado, de um lugar ali para returbinar as energias, né? Perfeito. Porque no final do dia acontece muita coisa na nossa vida e nós somos energia, né? Então, total. Precisaria ir... Acho que tem esse caminho, Malu. Perfeito. Bruna, por mais Brunas Camozzi na nossa vida, eu agradeço imensamente essa troca, essa roda de conversa. E você já pôde entender que é possível fazer uma transição de carreira. Exato. Você sai de uma área de humanas para uma área de exatas e tudo bem. Nós aprendemos com a Bruna que nós podemos e somos responsáveis pela nossa mobilização, nosso autoconhecimento e a busca. E que sempre na jornada chamada vida, quando tiver flat, é porque a gente já foi, gente. Então, por mais movimentos altos e baixos, por mais Brunas Camozzi aqui, muito obrigada. Espero revê-la aqui em breve. Malu, eu que agradeço e tô às ordens aqui do post pra gente passar uma mensagem sempre positiva e, de alguma forma, uma direção mesmo. Exatamente, essa mensagem positiva, esse legado que a gente diz de uma jornada responsável. Quero agradecer aos nossos ouvintes. Peço também, se gostou, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que você vai assistir esse pod, porque tem muitos detalhes. A dica deste livro, Doença como um Caminho, é extremamente provocativa. Já vou comprar lá. Legal. Na próxima conversa, a gente já fala sobre ele. E, pessoal, nós temos o patrocínio do IA Filmes, que é um parceiro de longa data. Isso faz toda a diferença para a gente. Eu conto com você no próximo podcast, que nós estamos preparando já com muito carinho. E hoje, quem pôde mais? O Pode Mais, Bruna Camozzi. Foi uma alegria estar com você e espero em breve poder revê-la. Gente, até a próxima! Até, pessoal!